Olha, a perda é uma experiência que, infelizmente, todo mundo passa em algum momento, mas o jeito de lidar com ela muda muito. Hoje, a gente vai mergulhar numa abordagem que tem séculos de sabedoria, com a ajuda do grande filósofo Maimônides, o Rambam. A gente vai descobrir um sistema que não é só estruturado, mas é também muito compassivo, feito para honrar quem se foi e, o que é fundamental, para amparar quem fica. E é essa a pergunta que guia tudo, né? Como a gente faz para honrar uma vida quando ela chega ao fim? Vamos ver como uma tradição tão antiga responde a isso? E não é só com emoção, não. É com uma lógica e uma compaixão que são, de verdade, impressionantes em cada passo do caminho. Então, vamos começar pelo comecinho, pelos momentos cruciais, logo depois que a pessoa falece. Esses primeiros passos de preparação são absolutamente fundamentais, porque cada gesto, por menor que pareça, tem um único objetivo: a dignidade. O que chama a atenção aqui é o cuidado, a meticulosidade. Sabe, nada é por acaso. Fechar os olhos, amarrar o queixo, usar fragrâncias, tudo isso tem um propósito muito claro: preservar a dignidade daquela pessoa. A lavragem ritual, a tahara, é como uma purificação simbólica. E até os detalhes que parecem mais práticos, como tampar os orifícios, são feitos por respeito. Respeito por quem partiu e por quem está ali cuidando do corpo para sua jornada final. E aqui a gente chega num ponto que, olha, é um dos mais importantes de todos. As roupas do enterro não são nada luxuosas. Pelo contrário, a tradição exige uma coisa bem simples: mortalhas de linho branco de baixo custo. Pode até parecer estranho à primeira vista, mas a razão por trás disso é de uma força tremenda. E essa citação do Rambam, nossa, ela vai direto ao ponto. A simplicidade aqui não tem nada a ver com falta de cuidado. Na verdade, é um ato radical de igualdade. Na morte, todas as diferenças de riqueza, de status, tudo isso é apagado. A ideia é proteger a dignidade de todo mundo, para que ninguém, absolutamente ninguém, se sinta envergonhado no seu momento de maior fragilidade. Fica muito claro, então, qual é a ideia aqui, né? De um lado, é proibido tudo o que mostra arrogância ou ostentação, seda, ouro, bordados. Do outro, o que se pede é humildade, uniformidade. O objetivo é ao mesmo tempo prático e muito profundo: evitar que o funeral se torne um peso financeiro ou, pior, uma competição social. O foco tem que ser sempre no respeito e nunca na exibição. Ok, o corpo foi preparado com toda essa dignidade. E agora? Agora a gente avança para a jornada final, a procissão até o local do enterro. Vamos ver como até esse caminho é pensado para refletir a responsabilidade da comunidade e um senso de urgência muito profundo. E cada uma dessas regras, quando a gente para pensar, tem uma lógica muito forte por trás. Carregar o corpo nos ombros, por exemplo, em vez de usar um carro, transforma enterro num ato pessoal, um dever da comunidade. A proibição das sandálias parece um detalhe, mas é para evitar que uma tira arrebente e interrompa essa mitzvah, esse mandamento sagrado. E a pressa para realizar o enterro é vista como o ato final e mais elevado de respeito por quem partiu. O enterro em si é muito direto, focado nessa conexão com a terra. O corpo é colocado no solo, muitas vezes em um caixão bem simples que permite esse contato, para cumprir aquela ideia de do pó vieste, ao pó retornarás. E a despedida final? Vá em paz. Simples, profunda, definitiva. Mas aí vem uma coisa que sinceramente é bem surpreendente. Enquanto a maioria das pessoas ganha uma lápide para marcar o túmulo, Maimonides diz que para os grandes sábios, para os justos, isso não é necessário. E por quê? Porque o verdadeiro memorial deles não ama pedra, é o legado dos seus ensinamentos, são as suas palavras. Bom, até agora a gente focou muito em quem partiu, mas e quem fica? A tradição agora se volta para os vivos. O tempo entre a morte e o enterro cria um estado de transição para a pessoa enlutada, com um conjunto de obrigações bem único e temporário. Olha essa metáfora que o Rambam usa, a da vela que treme luz. Ela é de uma força impressionante. O que ela ensina é que os últimos momentos da vida são de uma fragilidade extrema. Qualquer ação, por menor que seja, até mesmo fechar os olhos de alguém enquanto a alma ainda está partindo, é comparado a derramar sangue. É uma exigência de sensibilidade e cuidado imensos. Nesse meio tempo, entre a morte e o enterro, a pessoa enlutada entra num estado muito particular chamado aninut. E durante esse período, existe uma única obrigação que se sobrepõe a todas as outras: cuidar dos preparativos para o enterro. Isso é tão prioritário, mas tão prioritário, que redefine temporariamente todas as outras responsabilidades religiosas da pessoa.
Para a gente entender como isso funciona na prática, dá uma olhada nessa tabela. Na coluna status em um dia de semana, a pessoa enlutada está isenta de rezar, de usar tefilin. Por quê? Porque o foco total dela é um só, o enterro. Agora, olha a coluna do Shabat. Como os preparativos do enterro são proibidos no dia de descanso, as obrigações religiosas normais voltam. É um sistema que entende e se adapta à realidade psicológica do luto. Certo, o enterro foi concluído. E agora? Agora o foco muda de novo. Começa o período formal de luto e a comunidade assume um papel absolutamente central, principalmente nesse primeiro dia. É muito importante entender essa transição. Aquela isenção das obrigações termina com o enterro e um novo conjunto de rituais de luto começa. A responsabilidade da pessoa enlutada passa de fazer para sentir e ser amparada. Esse versículo do profeta Ezequiel pode parecer um pouco misterioso, né? Não comas o pão dos homens, mas ele é a base para uma das práticas mais compassivas do luto. A tradição interpreta isso de um jeito bem específico. Não é uma ordem para jejuar, mas sim uma ordem para que nesse primeiro dia a pessoa enlutada não coma da sua própria comida. E é exatamente por isso que a comunidade entra em cena. São os vizinhos, os amigos que trazem a primeira refeição para a pessoa enlutada. É um reconhecimento prático e muito profundo de que a dor pode ser tão grande, tão avassaladora, que até a tarefa básica de se alimentar se torna impossível. É a comunidade dizendo, sem precisar de palavras, a gente cuida de você, você não está só. Chegando ao fim dessa análise, fica claro que por trás de todas essas leis e detalhes, existe uma estrutura psicológica e social muito, muito profunda. Vamos então resumir os valores centrais que sustentam tudo isso. Sabe, quando a gente olha para tudo isso, a preparação do corpo, a procissão, o apoio a quem está de luto, a gente percebe que não são só um monte de regras jogadas ao acaso. Tudo isso se apoia em 3 valores essenciais, 3 pilares que formam a base dessa sabedoria toda sobre o luto. E aqui estão esses 3 pilares. Primeiro, a honra ao falecido, que a gente vê na urgência e no cuidado do enterro. Segundo, a igualdade social, garantida por aquelas mortalhas simples que não humilham ninguém. E terceiro, o apoio comunitário, que se torna concreto na primeira refeição. Honra, igualdade e apoio. Não são regras aleatórias, são ações com um propósito muito claro. E a gente termina com essa reflexão. No mundo como o nosso, que muitas vezes parece ter pressa para superar o luto, que fica desconfortável com a dor, qual o valor de ter um caminho tão estruturado assim? Talvez essa sabedoria antiga nos lembre de uma coisa importante, que o luto não é um problema para ser resolvido rapidinho, mas sim uma jornada a ser percorrida com dignidade, com comunidade e principalmente com tempo.